JBL Tune 520BT, seja bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e vejo aqui review a respeito desse fone de ouvido aqui, a atualização do 510BT da JBL, todas as informações que mudaram a respeito do fone e tudo mais. Sem mais delongas, vamos abrir a caixa aqui e ver tudo que mudou a respeito desse fone de ouvido. Então vamos lá. Bom, primeiramente das características que são iguais ou bem parecidas a respeito da sua versão anterior. A estrutura física do fone de ouvido em si, é totalmente idêntica à versão anterior. Você consegue dobrar aqui, consegue no caso aí compactar o fone de ouvido. Os direcionais, os controles ficam apenas do lado direito. O botãozinho de power, o botãozinho de diminuir o volume, o botãozinho de aumentar o volume e este outro aqui que faz outras funções. Aqui o carregamento também fica deste lado aqui, onde você consegue carregar o fone de ouvido através de uma porta USB-C. O cabo ainda é esta versão pequena aqui da JBL, eles mandam apenas de forma simbólica mesmo, na minha opinião, isso é uma forma simbólica de mandar aí o carregamento. E um outro detalhe aí, geralmente pelo que eu conversei com eles, você deve carregar ligado a um computador e não diretamente a tomadas aí, ou utilizando carregadores de celulares, por exemplo. Continuando aqui a respeito da estrutura física do fone de ouvido, as espumas ainda são confortáveis e é feito aí do mesmo material da versão anterior. Acredito eu que eles devam estar fazendo aí com algum tipo de melhoria para ter mais resistência, mas a princípio o material me parece o mesmo da versão anterior. Em cima aqui também é da mesma forma, ó. E dependendo do uso que você fizer, se você utilizar aí para exercícios, por exemplo, eu acredito que com o suor e o dia a dia, essas espumas aqui não durem muito. Mas já para jogos ou ouvir músicas enquanto você está estudando e tudo mais, acredito eles serem adequados. A respeito da estrutura física, novamente, ó, você consegue fazer esse tipo de dobradura nele, consegue girar aqui em 90 graus também, aqui também 90, e descendo aqui, você tem mais ou menos essa envergadura, são mais ou menos aí 20 a 30 centímetros de distância aqui. De ajuste vertical você tem em torno aí de 2 a 3 centímetros de ajuste total. A estrutura dele é toda feita em plástico, tendo pouquíssimos metais ou alumínios aqui nele. O drive é de 33 mm, ele é um fone on the ear, ou seja, ele fica sob os seus ouvidos e não sobre os seus ouvidos, ou seja, ele não é um over the ear, que seria, por exemplo, este aqui, ó. Este aqui tem uma espuma bem maior, ela fica sobre a sua orelha, sobre o seu ouvido coberto completamente. Porém, isso daqui não afeta muito aqui a experiência de áudio em si, a experiência externa dele. Você consegue ouvir aí os áudios dele no volume máximo ou volume adequado aí para a saúde dos seus ouvidos, e sem que o áudio externo afete aí a sua experiência. Ele ainda conta com um pequeno ajuste do ouvido aqui, ó, em mais ou menos 45 graus, então você consegue ajustar aqui os seus ouvidos dessa forma aqui, ó, em 45. E também a respeito da pressão do fone de ouvido na cabeça. Depende. Se você aumenta aqui, ele acaba fazendo um pouquinho mais de pressão aqui desta forma. Agora, se você diminuir aqui, ele faz menos pressão também, ó. Você pode ver que ele faz a envergadura dele aqui bem mais simples, bem mais fácil, por assim dizer. E já se você aumenta aqui, ó, ele já fica bem mais forte aqui nessa parte de pressão aqui. Então, dependendo, conforme for o ajuste vertical que você der nele, ele vai ter mais pressão nas laterais. Outro ponto aqui também, esse geralmente é um ponto que eu não gosto, tem um fio aqui dele de conexão exposto em ambos os lados. Eu não gosto muito de fios expostos, geralmente quem tem pet não gosta muito porque eles acabam roendo tudo e tudo mais. Mas, entre outras versões que eu já vi aí de outros fones, outras marcas, essa exposição aqui não chega a ser tão relevante aí. É só uma questão mais de você ter o cuidado de vir e fechar aqui. A respeito agora de algumas melhorias técnicas e funcionais aí do fone de ouvido, diretamente da sua versão anterior, o Tune 510BT, para essa daqui do 520BT. Bom, ele passou do Bluetooth de 5.0 para o 5.3, melhora aí algumas qualidades de conexão com a conexão Bluetooth e velocidade, e também tem algumas outras funções que vai sendo liberadas aí com as versões novas do Bluetooth. Eu não vou me alongar muito nisso daqui. Ele tem a função de Fast Pair, ou seja, um pareamento rápido. Sinceramente, a respeito dessa Fast Pair aqui, eu não sinto diferença nenhuma a respeito dos outros fones de ouvido. É uma questão aí de 2, 3 segundos que você aguarda mais, e eu sinceramente não vejo diferença nenhuma. Em relação ao Fast Pair ou pareamento também, uma característica aí comum dos fones de ouvido da JBL
é que quando você conecta, ele faz aquele sonzinho lá, tutu, 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 etc. Já nas versões novas do fone de ouvido, esse tutu ou esse som característico que vem da JBL não está vindo mais, está vindo trocado aí por Power On, Power Off e Connect. Porém, essa função você pode ativar e desativar com o aplicativo, que é também uma nova função desse fone de ouvido aqui. O 510BT não tem aplicativo que seja compatível aí ou liberado pela JBL diretamente, e já o 520BT tem um aplicativo para você fazer aí as devidas configurações no seu fone de ouvido. Você pode aí, por exemplo, configurar o fone de ouvido para desligar, caso ele fique inativo sem tocar nenhuma música em 30 minutos, 1 hora, 2 horas, conforme você configurar lá. Você tem as funções de equalizador do áudio, você tem lá bass, jazz, etc. Eu já vou mostrar aqui para vocês. E tem várias outras funções. Então é um ponto positivo, ele vem com as funções aí do aplicativo, diferente da sua versão anterior. Outro ponto muito positivo aí é que o seu carregamento praticamente aumentou aí em 30% na velocidade. Antigamente, a versão anterior carregava em 5 minutos, 2 horas. Já essa outra versão aqui, você carrega 1 hora a mais de uso, praticamente em 5 minutos. Então é um intervalo muito pouco que você aguarda para muito uso de bateria. E também em relação à bateria, ela praticamente aí aumentou 1/3 também. Na versão anterior você tinha 40 horas de duração e já essa daqui você conta com 57 horas de duração. Dependendo do seu uso, se você utiliza aí para academia ou algumas poucas funções durante o dia, esse fone de ouvido aqui pode durar aí para você basicamente o mês todo, dependendo do seu uso com ele. Claro, quando a gente utiliza ele no volume máximo, ele tende a gastar mais bateria. Já quando você usa aí em torno de 50% a 70% do seu volume, ele tende a economizar bateria e pode se aproximar ainda mais aqui dessas 57 horas de duração. Aqui, pessoal, é só um zoom aproximado aí para vocês darem uma olhadinha mais aproximada aqui do fone de ouvido, da estrutura dele. Se tiverem qualquer dúvida nesse trecho aqui e quiserem deixar aí nos comentários, é só deixar e perguntar aí o que a gente puder, estamos respondendo. A respeito do áudio em si, aqui ele está praticamente grudado aqui ao fone de ouvido, ao microfone no caso, e aqui já está mais ou menos a 30, 40 centímetros de distância. Eu sei que esse tipo de teste aqui não é um referencial de áudio confiável, mas é apenas aí para você identificar que ele tem um áudio relativamente aí alto em relação aí aos seus drives no caso. Você não vai ter dificuldade em ouvir na rua, por exemplo, se estiver utilizando ele no trânsito, essas coisas assim. Já em relação à qualidade do seu áudio, aos graves, agudos e tudo mais, os médios, etc., a JBL manda muito bem nos áudios, independente das versões do fone de ouvido. Em geral, pela minha experiência com a JBL, ela sempre traz boas experiências em relação ao seu áudio. Normalmente, os microfones da JBL não atingem notas tão altas ou o volume de áudio tão alto quanto as outras marcas. Porém, em relação à sua qualidade de áudio, independente do ganho de volume, ela sempre traz boa qualidade de áudio nos graves, médios e agudos. Partindo para o aplicativo aqui, então, você tem as funções de equalizador, você pode colocar alguns presets já pré-definidos aqui ou criar o seu próprio. Voltando aqui, você tem a opção aqui do Voice Aware, você tem o áudio e vídeo inteligente, que seria uma sincronização aí melhor labial entre as coisas que você está fazendo com o fone de ouvido, como por exemplo, ver vídeos ou ouvir músicas. Aqui nessa parte de comandos de voz é o que ele vai falar quando você fizer os comandos, como por exemplo, ligar ou desligar. Se você deixar ativado em inglês aqui, ele vai falar Power On, Power Off, quando ele ligar e desligar. E se você desativar os comandos de voz, ele vai fazer aqueles sons que ele sempre faz característicos da marca, o tutu, tutu, etc., quando você liga e desliga. Tem aqui a função de controle máximo, para você fazer aí o controle do volume e não prejudicar a saúde dos seus ouvidos. E a função aqui de desligar automaticamente após ele ficar inativo aí por alguma função, por algum tempo. Aqui também, na parte superior, você pode conferir a porcentagem da bateria e também pode mandar desligar o fone de ouvido pelo celular aqui. Não, após desligar, você não consegue ligar ele pelo aplicativo. Para ligar, você tem que utilizar o botão de power aqui fisicamente no fone de ouvido. Esse trecho do vídeo eu estou utilizando o fone de ouvido e estou utilizando para gravar essa parte aqui do vídeo. Então, através dessa parte aqui do vídeo, vocês podem conferir como ficou a qualidade de gravação de áudio do fone de ouvido. É basicamente a mesma qualidade em ligações também.
também, ok? Então, testando, 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3. Como ficou o áudio aí para vocês? Deixem aí nos comentários. A minha experiência em relação à JBL é que ela sempre entrega boa qualidade e uma boa experiência a respeito aí dos seus dispositivos. Sejam eles os dispositivos mais econômicos ou os mais avantajados aí em relação a preço e tudo mais. Esta versão aqui do JBL Tune 520PT com certeza é muito superior à sua versão anterior. Tem a função aí de aplicativo, tem a função de mais bateria e carrega mais rápido também. Então, de relação aí custo-benefício, ela é muito superior à sua versão anterior. Se você achar as duas pelo mesmo preço, com certeza essa daqui vale mais a pena. E se você achar aí por uma diferença de 50 até 100 reais, eu ainda indicaria a versão atualizada aí deste fone de ouvido. Porém, em relação às suas versões superiores, que seriam aí no caso o 720BT e o 710BT, eu não sei se indicaria ele em relação à qualidade de áudio e também à qualidade de conforto. O 710BT e o 720BT são muito mais confortáveis e têm uma qualidade de áudio muito mais superior em relação a este fone de ouvido aqui também. Outro ponto que eu, no caso aí, acredito que seja negativo são as borrachas dele aqui. Se você utilizar ele aí para fazer exercícios ou algum tipo de atividade que acabe suando bastante aqui neles, provavelmente as espumas aí vão se deteriorar bem mais rápido. Um ponto positivo da marca é que ela tem bastante peças de reposição aí no AliExpress, Amazon e tudo mais. Então, mesmo que danifique, você ainda consegue trocar de forma fácil e rápida. Porém, é um ponto negativo aí que vale ressaltar aqui no vídeo. Com isso, eu fico por aqui. Caso você deseje comprar esse fone de ouvido e quiser dar uma forcinha aqui para mim, para no canal, o meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E se você quiser ver aí review sobre outros fones que eu já trouxe aqui, que eu indico mesmo para compra, vai estar aqui nos cards ou no fim do vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou, por favor deixe seu gostei no vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Se ficou alguma dúvida ou tem sugestões, é só deixar aí abaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!